Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mericast. Hoje eu tenho como convidada a doutora Mônica Ferreira. Antes de apresentar quem é a doutora Mônica Ferreira, eu quero fazer um agradecimento a Elo Forte, que é uma consultoria da XP Investimentos, que está apoiando esse projeto. E, antes de mais nada, então, prazer te encontrar aqui, Mônica. Prazer, Mary. Bom, antes de eu dizer e descontrair o quanto a gente se conhece, né, Mônica? Muitos anos, né, Mary? A Mônica, ela é a doutora Mônica, anestesista. Nas horas vagas, muito minha amiga. Muito minha amiga. Mas assim, ó, eu convidei muito, eu queria muito que a Mônica participasse, por ela ser anestesista, que às vezes é uma especialidade que a gente não sabe muito, porque é uma especialidade que não precisa de tanto marketing, pelo menos o marketing para fora. Com né? certeza. E a tua história é uma história muito inspiradora. Então, eu queria muito compartilhar com todo mundo toda essa tua trajetória da Mônica lá de trás, que decidiu fazer medicina e que hoje ela é contratada pelo Hospital de Clínicas. Mônica se formou na Universidade Federal de Santa Maria. A Mônica fez a residência no Hospital de Clínicas, foi da equipe de transplante renal e hepático durante um bom tempo. E hoje, anestesia para uma série de médicos, né? Para várias especialidades. Sim. É um currículo, assim, ó. Quando tu chegaste a me mandar o currículo, gente, eram 16 páginas. E ela me manda uma mensagem dizendo assim, 2024 não liberaram ainda no Clínicas o currículo. Eu disse, não, né? 16 páginas, jamais eu vou ler a quantidade de cursos e de títulos que tem ali. Então, Mônica, parabéns, seja muito bem-vinda. Obrigada. Mônica, eu quero que tu me conte como tu decidiu fazer medicina e como é que começou a tua história na medicina, lá atrás. Eu quero agradecer a ti, Mary, porque eu não tive ainda a oportunidade de falar de uma forma que outras pessoas pudessem saber da minha história. Que a minha história é uma história, eu diria assim, bem desafiadora, porque eu comecei desde muito pequena querendo fazer medicina. Mas eu estudava numa escola estadual em Santa Maria. E quando eu fui para o ensino médio, a mãe dizia assim, minha filha, quem sabe tu tenta biologia, porque com escola estadual, e eu, naquela época eu me fechei, e eu até dizia que ia fazer engenharia, mas na mente pensando em fazer medicina. Quando chegou no segundo ano, eu disse, acabou, é medicina que eu quero fazer. E ali eu decidi, organizei minha vida com cursinhos. O tempo, em Santa Maria, no tempo, era diferente do que era daqui. Aqui o pessoal ia para o unificado e fazia todas as matérias. Lá em Santa Maria, como é hoje, tipo mótula, que tu escolhia as matérias. Eu poderia fazer 2 matérias no primeiro semestre, 2 matérias no segundo e uma no intensivo. Essa é a minha combinação. E eu fui para baixo dos livros e, suei a camiseta. E a mãe sempre, né? Ai, minha filha, tu tem que entender que pode ser que tu não passe. Eu acho que até essa fala dela mais me deu vontade de estudar do que qualquer outra coisa, né? E então eu fui aprovada em 88 no vestibular de medicina, em 11º lugar, na primeira turma. Olha só. Então esse é o início da minha carreira médica. E daí tu fez toda ela em Santa Maria. Eu fiz toda ela em Santa Maria. Eu poderia fazer o último ano aqui em Porto Alegre. Mas por questões, né, de dinâmica, eu tinha minha família lá, né, questões de manutenção, até em questões de estudar, eu achava que eu ia realmente estudar mais se eu ficasse com meus pais, morando com eles. E foi realmente o que aconteceu. Porque eu queria fazer a residência no Hospital de Clínicas. Já tinha colocado na cabeça. A cabeça que eu queria. Isso é uma coisa, Mônica, como eu acho assim, ó, que o médico, ele põe na cabeça que ele vai fazer residência em tal lugar, e daí parece que os outros nem existem mais, mas é um foco, né? É que isso eu acho que a gente tem muito, né? O foco pelo estudo. E eu sempre tive essa questão de assim, se tu olhasse o meu quarto antes do vestibular, ele era tapado de folhas para Pra estudar. estudar. Então, assim,
Então, aquilo era a minha vida. Mas eu nunca fui uma menina, assim, como é que eu vou dizer, que só pensasse em estudo. Aquelas horas eram minhas horas de estudo, mas eu estudava balé clássico, eu fazia balé clássico na época, eu sou formada, eu tinha minhas amigas, eu tinha meu namorado. Então, a gente pode fazer tudo, não precisa só estudar, mas tem que estudar muito. Tem que saber que muitas horas do teu dia vai ser com essa com a dedicação. dedicação. E na residência foi a mesma coisa. Então, eu comecei a estudar Tu para... passou rápido na residência? eu comecei a estudar no 5º ano. Que também no meu tempo, eu tinha 1 ano de doutorando. Hoje são 2 anos. Uhum. Então, no 5º ano, na metade do 5º ano, eu comecei a estudar para a prova de residência. Então, eu estudei metade do 5º e todo o 6º ano. E a gente prestava provas, né? E eu passei de novo na primeira prova de residência que eu fiz, no Hospital de Clínicas, que era uma residência muito almejada, mas muito difícil de alcançar. Porque na época existiam 3 partes da prova. Era a prova, que era pela Henriques, o currículo e a entrevista. E na entrevista, né, eu não vou dizer se é certo ou não é, havia uma tendência a colocar quem eles já conheciam, porque já conheciam de trabalho, né? E no ano que eu fiz, eu tive uma sorte que ninguém quase do Clínicas queria fazer, tinha uma pessoa só que queria, que passou na residência. E os outros eram de fora. Então, eu consegui, na realidade, ter quase uma... sem viés, né? Porque era todo mundo igual e todo mundo Tava todo mundo no mesmo barco. No mesmo nível, né? Exatamente. E Mônica, bom, daí tu te apaixonou de vez pela anestesia? A anestesia não foi assim, né, de uma hora para outra, porque eu sempre, naquela questão de foco, de pensar, quando eu entrei para o hospital, eu comecei a pensar, eu tenho que começar a ver, porque eu não tinha noção de que especialidade fazer. O que eu vou fazer? Cardio é uma coisa que eu acho que que dá na cabeça de qualquer estudante de medicina, não sei hoje, mas no meu tempo a cardio é muito linda, né? Muito a fisiologia do coração, da circulação. Então, muita gente gosta, né, do coração, de cardiologia, e eu pensei, o que eu vou fazer? E aí eu comecei. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E começava a eliminar, e a pensar, e voltava. Pensei em cardio, pensei em pediatria e, por último, foi nefrologia, que acabei não fazendo, mas que me ajudou muito, porque como nefrologia mexe com todo o corpo, como eu estudava muito e a anestesia mexe com todo o corpo, quando eu decidi não fazer nefro e fazer anestesia, eu já tinha uma bagagem do estudo imensa, né? Então, me ajudou muito como especialidade, ter gostado e ter querido fazer a... E daí, quando entra na parte da anestesia, deve ter sido assim, porque a anestesia, o que eu penso assim, dentro das especialidades médicas, a anestesia, ela é praticamente sempre dentro de um bloco cirúrgico. É um ambiente controlado, um ambiente fechado, completamente diferente de áreas clínicas abertas, né? Então, isso aí, tu já de cara te identificou com aquele ambiente, aqueles monitores, aquele controle todo. Mary, vou Foi te uma dizer paixão, assim. eu vou te contar uma coisa que é louco. Eu entro no bloco cirúrgico e o cheiro já me faz bem. E tenho isso desde Santa Maria. O cheiro do bloco cirúrgico. Isso aqui é para mim, é aqui que eu quero ficar. Que legal isso. É uma coisa muito genuína, assim, é muito uma coisa, assim, que foi veio um de amor à mim. primeira vista, assim. Não digo amor à primeira vista, foi um amor construído, mas que quando eu cheguei nele, porque como a anestesia, tu não te debate com a anestesia no início, né? Tu vai te debater com a anestesia lá pelo meio. E daí a mãe tinha uma amiga cujo marido era anestesista e eu acompanhei ele no hospital. Então, assim, eu já tinha uma noção de entubar, já tinha uma noção de pegar veia, já tinha medicações, então eu já tinha essa ideia, assim, então, e já naquela época eu entrava dentro do bloco, até hoje me lembro do cheiro do bloco, lá de Santa Maria, do cheiro. E é um cheiro característico, cheiro estéreo, né? Um cheiro de limpeza. Um cheiro... Tá, e daí teve toda essa entrada na anestesia e lá pelas tantas, o que eu sempre escutei, né, que é uma honra quando o anestesista entra numa equipe como uma equipe de transplante.
Quando né? ele entra Porque numa equipe, no meu tempo, eu não sei, hoje as coisas mudaram um pouco, mas no meu tempo, ele ser convidado para trabalhar em alguma equipe era uma honra. Tu te sentia envaidecido com uhum. isso. E numa equipe de transplante, Mais ainda, mais né? ainda, porque são Era uma cirurgias. luta, a gente queria muito fazer cirurgia grande no meu tempo, a gente gostava de cirurgias que, né, tivessem vários monitores, tivessem várias punções, pacientes graves, que tu fosse manejar exames, a gente gostava disso, era atraente, sabe, para E nós. Mônica, quando tu entra numa equipe como a primeira foi transplante renal Não, primeiro é transplante hepático que eu entrei. hepático. Uhum. O Gabi tinha 2 anos quando eu entrei. E como é que foi? Como é que é fazer parte de uma equipe de transplante? A rotina do anestesista, do médico, todo mundo, porque são cirurgias longas, né? O mais interessante é a imprevisibilidade e a cirurgia longa, né? É claro que tu vai ter uma escala de sobreavisos, né? Que aquele dia vai ser tu, então tu já vai te preparando, né? Uhum. Mas o transplante hepático é um transplante, às vezes, imprevisível, sabe? No sentido que tu sabe que vai ter o transplante, mas daí estão fazendo as provas, dá algum problema no fígado, tu ficou todo aquele tempo esperando e não vai ter o transplante. Ou teve algum problema com o paciente, alguma coisa, e tu fica aquele tempo esperando, já tá esperando umas boas horas, e daí tu tem mais 16, 17 horas, na época que eu fazia, né, porque isso, então 19 anos, né, as coisas evoluíram, a medicina nunca para, né, Não, só evolui, só evolui. Então 19 anos, indo eram cirurgias clínicas, muito eram longas. 16, 17, 18 horas. Deus. É. Me conta o episódio de quando tu decidiu não fazer mais parte de uma equipe de transplante. Pois é, né. Eu não tenho dor nenhuma, porque foi muito decisivo para mim, né. Então eu queria muito entrar, nós tínhamos um filho, né, com 2 anos e estávamos querendo pensar no segundo filho, mas eu entrei na equipe de transplante, era impossível conciliar 2 filhos com a equipe de transplante. Aí eu fiquei 2 anos, quando chegou no final desses 2 anos, eu entrei e o Gabriel estava na verdade, quando eu entrei, o Gabriel tinha meses. E quando eu saí, o Gabriel tinha 2 anos e pouco. Eu estava nesse transplante e quando foi 10 horas, alguém me disse assim: "Ai, vamos trocar, tu descansa um pouquinho agora", estava 10 horas de cirurgia. Aí eu avisei o Marcelo: "Marcelo, traz o Gabi aqui para eu ver ele". E quando eu subo no nosso vestiário, que era onde eu ia ver o Gabi tá com o lábio inferior tremendo e dizendo assim: "Mãe, mãe, quando que tu volta para casa?". Ai, aquilo ali, Ah, tipo assim, até hoje, né, eu disse: "Ó", eu aguentei firme, terminei o transplante e disse para o Marcelo: "Não dá mais, eu vou ter que sair, eu não consigo lidar com isso mais". isso é importante, né, Mônica? A gente saber o limite da gente, né? A gente poder dizer não, mesma coisa que é maravilhosa, teoricamente, na tua cabeça, tu sempre vai ter uma porta aberta depois, fecha uma, abre outra. A gente às vezes acha que quando a gente tá naquele lugar, ele não tem nada melhor, a gente tem que morrer ali, e não é assim, sabe. Eu acho que a flexibilidade que o médico às vezes não tem, eu acho que tem uma certa rigidez inclusive, às vezes te traz coisas até melhores. Então, por tu ver, eu larguei o transplante hepático e eu fui convidada para o transplante renal. E daí o transplante renal era a coisa que eu sempre gostei de fazer, porque como eu gostava de nefro, eu sempre Tinha muito adorei sentido para lidar para ti. mim com o transplante de rim. Porque o transplante de rim, na minha concepção, ele além de ser um transplante, né, uma cirurgia grande, tu tira o paciente da máquina, né, da hemodiálise. Então esse paciente, ele vai ter uma qualidade de vida por uns 10 anos muito melhor. E eu sou a pessoa que atualmente posso falar disso, né, que tem um pai fazendo hemodiálise, ele não vai poder fazer o transplante renal, ele não tem idade para isso, mas eu ficava muito feliz na época de De poder poder ver ajudar. uma pessoa É, mais jovem poder. Isso é muito gratificante, né? muito bom. Muito. Esse é o sentido da medicina, né, se as pessoas fazem medicina só por salários, né, por ganhos, por ego, eu acho que o que tu tem que ver é quem tá lá do outro lado, né, que é o teu paciente.
Não, e isso é uma coisa que eu sempre trago, assim, ó, para conversar justamente nesse viés, sabe, de que o médico, antes de qualquer coisa, primeiro, ele tem que gostar muito de gente. Ele tem que gostar de ajudar, Ele tem que gostar de ajudar. ele tem que gostar de ajudar. Todo o resto vai vir como consequência. E tomara que todos possam ganhar bem e cada vez melhor, porque eu acho que é mais do que merecido. Mas isso é uma consequência do atender bem, do fazer o bem para o paciente. Tu tem que cobrar o teu trabalho. É um trabalho que tu faz, só que é um trabalho que mistura muita emoção, se tu pensar. Com É um certeza. ser humano que tá do teu lado, né? Um ser humano que tem filho, que tem pai, que tem mãe, que tem uma profissão, né? É, tem todo um contexto, né? E a gente também tem tudo isso em volta da gente, né? Então, vocês como médicos, vocês também têm pai, têm filho, né? Tem mãe, tem todo mundo. Tem Então, uma vida também. gostaria que cuidassem dos teus da mesma Eu forma, sempre digo, faz para sabe? ti o que tu gostaria que fizer, faz para os outros o que tu gostaria que fizessem para ti. Claro, Né? E toda para vida. ti, para tua mãe, para teu filho, para quem tiver, né, se submetendo a algum procedimento, né? E Mônica, daí tá. Daí tu saiu desse mundo, né, dos transplantes, mas hoje tu atua com muitas especialidades, com muitos médicos. Primeiro, por ser contratado do Hospital de Clínicas, tu tem a carga horária e ali, pelo que eu sei, pelo que eu entendo, um pouquinho vocês estão à disposição das equipes, né, cirúrgicas. Posso te Como é que explicar. funciona isso, assim? Isso. Até para quem está começando, Uhum. entender como Como funciona. funciona, é legal, muito, muito importante. Assim, ó, a anestesia, eu ouvi de alguém que ou tu era pessoa jurídica ou tu era pessoa física, tá? Eu nunca fui assim, eu sempre fui um pouco de cada um. Porque no início, antes do transplante renal, eu trabalhei numa equipe que atendia múltiplas especialidades, que me deu muito pique pessoal. Atendia torácica, atendia obstetrícia, atendia cirurgia pediátrica. Fiquei com uma mão muito boa, né, por esse Claro. volume cirúrgico. Aí depois eu saí dessa equipe, que foi um dos motivos também, filhos pequenos, tá? E a questão da anestesia, que hoje meio tá acabando isso, que as pessoas estão querendo mais empregos, é imprevisibilidade, né? Porque assim, eu tô aqui contigo agora e te ligo e tu tem que fazer alguma coisa, é complicado. Sim. Ou tu tem uma equipe que te dá essa cobertura, mas as pessoas não estão querendo mais essa imprevisibilidade, que era uma característica muito da nossa especialidade. Com obstetrícia, né, com cirurgias de emergência, uma Mas isso apendicectomia, mudou, né? mudou. Não totalmente, né, Mary? Algumas coisas mudaram. Quem ainda trabalha com, por exemplo, convênios, no Moinhos, por exemplo, entra alguém com apendicectomia pela emergência, tá? O cirurgião da emergência, ele tem que ter um anestesista, porque o hospital não tem um anestesista disponível para isso. Diferente do Clínicas. O Clínicas Diferente sempre do vai ter, Clínicas e diferente da obstetrícia do Moinhos, que tem sempre. que tem sempre alguém. Tá. Tá? Mas, em geral, os convênios, muito cirurgião leva o seu anestesista, tá? E nos hospitais, Conceição, HPS, Fêmea, clínicas, é o corpo clínico de anestesistas, são contratados para isso. A minha carga horária é antiga, eu faço 12 horas na terça e 12 horas na quinta. Isso no clínicas não é mais permitido. Se faz 6 e se faz um plantão no final de semana, a minha carga horária, ela era assim, era durante a semana, não incluía plantões de final de semana. Na minha época, as pessoas brigavam para ter os plantões de final de semana. Sério? Porque elas queriam ficar livres durante a semana para atender as suas privadas e os seus convênios. Sim, claro. Tá? Hoje, você briga para ficar durante a semana. Então, são momentos, a vida vai mudando, né, conforme... São fases, né? E eu vejo assim, ó, principalmente para médica mulher, como tem esse momento da maternidade, de dar uma segurada. Às vezes, tu não pode acelerar a tua carreira direto, porque em algum momento tu tem que pesar, né? Se tem filho pequeno, se tu tem que priorizar um pouco mais a casa, e só que depois eu acho que a coisa vai, né? Eu acho que isso é muito variado, Mary, sabe? Porque eu acabei parando depois, diminuindo o meu trabalho depois do que antes. Antes eu acabei tendo uma estrutura, né?
Porque o problema da gente maior não é o convívio com os filhos, o problema é levar e buscar no horário. Não é? Tu tá em casa tarde, tu tá em casa às vezes de manhã, tu consegue buscar na escola. O problema é como leva pro colégio que horas? Tu tem que entrar no inglês, trabalho, sabe? Isso era o que mais me incomodou, assim. Que daí chegou um ponto que eu disse, não tá dando, eu tô terceirizando esse leve busca, eu vou diminuir meu trabalho para segunda, quarta e sexta, eu ficar disponível. O Ricardo, na época, fazia muito tênis, era 3 vezes por semana. Então, não dava, sabe? Não tem como. Tu sente bem o momento de parar. Eu tenho muito isso, reflexo na vida, sabe? Eu me lembro uma vez que a gente tava anestesiando uma endoscopia. Um cara muito querido, um endoscopista. E ele atrasou o procedimento, porque não tem anestesia, cirurgia. Não tem hora para começar. Tem hora para começar. Tem hora para começar, até tem. Mas não tem hora para terminar. Até pode terminar na hora combinada, mas pode não terminar. E não terminou, e não tinha quem buscasse o Ricardo no juvenil, o Ricardo era pequeno, e daí eu comecei a ligar para o juvenil, e daí o Antônio começou a ficar nervoso, começou a apressar o procedimento. Então, assim, eu disse, não dá mais para atender nesses dias, que foi daí que eu decidi, que segunda, quarta e sexta, eu ia ter que acompanhar. E hoje, Mônica, tu tem uma rotina de atender vários médicos, né? Vários colegas. Sim. Em vários hospitais. Vários hospitais. Como é que funciona hoje? Como é que é a vida de uma anestesista no momento de carreira que tu estás? Eu assim, eu atingi algo estável. Eu tenho 31 anos de formada, né? Acho justo que com 31 anos a gente adquira uma certa estabilidade, né? Mas eu não sei se isso é comum, Mary. Então, assim, o que aconteceu comigo? Em 2023, eu larguei o transplante renal, tá? E na época, eu tava com as minhas cirurgiãs e cirurgiões, né? Eu atendo uma cirurgia que faz endometriose, doutora Raquel Dibe, e eu tenho um turno com ela. Então, é na segunda à tarde, que às vezes a gente entra até à noite, mas é esse turno. Uhum. Eu atendo cirurgião plástico, o Antônio Oliveira, que é na segunda de manhã. Então, eu tenho turnos com as pessoas. E daí fica bem organizado. E aí eu atingi o que eu queria, que era a organização. Porque eu comecei uma certa época, assim, tu sabe isso de profissão. Chega uma coisa que a gente começa a não gostar mais. E às vezes tu não sabe exatamente o que é, né? Eu comecei a ver que a imprevisibilidade está me incomodando muito. Que bom que tu te deu conta disso. Exatamente. E que consegui ter turnos, né? Porque não é todo anestesista que consegue. Mas o problema acontece com a maioria das pessoas que eu vejo é o seguinte, muitas vezes a gente não consegue enxergar o que está incomodando. Isso só vai conseguir mudar se tu enxergar. É que nem médico, né? Médico bom faz diagnóstico. Isso aqui, tá me incomodando. Bom, a partir daqui é que eu vou conseguir ter alguma ideia para que seja diferente. Só que às vezes a gente fica, né? E eu vejo muito médico nisso, assim, muito. Tentando descobrir o que é, mas não tem a coragem, muitas vezes, de enxergar, porque tem medo, porque às vezes isso impacta no ganho financeiro, impacta numa série de outras coisas, até num certo desconforto com o colega que tu vai ter que abrir mão, vai dizer, olha, não vou mais te atender. Exatamente. Daí parece que é uma coisa pessoal. Isso mistura muito, né? Mistura relações, parte financeira, e que as pessoas não chegam e dizem assim, mas eu não quero mais isso. Essa etapa passou, eu quero passar para outra fase do jogo. Então, assim, ver o que está te incomodando, tomar uma decisão, parar. Em primeiro lugar, tu tem que parar, olhar e pensar. Tem alguma coisa que não tá legal. E aí, eu me organizei. E depois de um tempo, o que aconteceu? Os guris cresceram, né? E eu queria voltar a trabalhar um pouco mais. E daí, eu fiz aquele networking que a gente faz, né? Conversa com um aqui, conversa com um ali. E daí, me surgiu outras oportunidades. Trabalhar dentro do hospital de clínicas, com convênios e privados, claro, né, que não tem nada a ver com o SUS. Eu vou como um corpo clínico atender uma Unimed, ou como qualquer um pode fazer lá dentro. Só que eu tenho uma organização com a ginecologia e obstetrícia do hospital, que eu gosto muito do pessoal
na gineco, né? Que eu sou homenageada, e é um pessoal que eu dou muito Não, eu vou ter bem. que te fazer uma pergunta depois sobre isso. Isso é um caso à parte. E, Caso à parte. e daí a gente tem um turno de privadas. Então, assim, são pequenos procedimentos, mas é o meu ambiente, as pessoas que eu trabalho, quem eu gosto. Poxa, eu tô há 29 anos no Clínicas, né? Então, eu conheço muita gente de funcionários, as coisas E o funcionam, a ambiente é enfermeira bom, é né? ótima, o ambiente é ótimo, a enfermeira é uma querida, a Ingrid, eu gosto muito de trabalhar com ela, as coisas funcionam, sabe? E as funcionárias da tarde, do CCA, do Centro Cirúrgico Ambulatorial, então... E me conta uma coisa, tu falou uma palavra muito importante, tá? Que é uma coisa que eu noto muito que acontece na anestesia, tá? A anestesia não precisa de grande marketing, né? Você não precisa, o anestesista não precisa investir em site, em consultório bonito, em redes sociais, mas ele precisa ter uma boa rede de relacionamento, né? Principalmente com cirurgiões, que vão trabalhar em conjunto com esse anestesista, que vão chamar. Como é que funciona? Porque tu é muito fácil de relacionamento, né? Como é importante dar um conselho para quem quer fazer anestesia, de como, falando um pouquinho sobre isso, sobre a importância que é manter esse relacionamento, né, com os colegas, que eu acho que a fonte de chegar paciente para vocês é muito terceirizado, né? É basicamente o cirurgião gostar do teu Se eu sou serviço. paciente, eu não vou É. dizer assim, olha, doutor, eu quero fazer cirurgia com a doutora. Eventualmente tem, mas é muito difícil. raro. Eu, por exemplo, Mônica, já me operei. Eu nunca quis tirar o anestesista que faz a anestesia para a cirurgia que eu procurei. Porque tu procura a cirurgiã, né? Mas ela tem que ter confiança na Mas anestesista ela dela, tem que né? ter confiança. Então, Ah. assim, ó, eu nunca quis mudar essa dupla, porque essa dupla funciona bem, sabe? Uhum. Olha, o que eu sempre acho que o anestesista é importante é ele ter calma, ele dar segurança e ele falar a verdade pro cirurgião. Eu acho que isso é uma coisa que, fora chegar no horário, fazer um agradinho, ai, não tem. Às vezes o anestesista fica brabo, sabe? Ai, de fazer uma prescrição, de ajudar ali. Não custa. Eu sou casada, né, com um ginecologista. E, então eu ouvi desde muitos anos, né, que a gente está junto há 26 anos, ele me falando, ai, pois é, a gente tem que marcar a cirurgia, a gente tem que atender a paciente, a gente tem que chamar o auxiliar, a gente tem que marcar a hora no bloco. Então, realmente, assim, eu não estou dizendo que o nosso trabalho é menos, mas Uhum. dá uma força para essa pessoa que está cheia de coisas para pensar, não custa. Mônica, e falando em anestesia, assim, ó, agora vamos falar um pouquinho, assim, até para o paciente, né? Claro. Vamos tentar desmistificar um pouquinho a questão da anestesia, porque a gente, como leigo, morre de medo muitas vezes. de Muita fazer gente tem anestesia. mais medo da anestesia que da cirurgia. Né? Aham. Quantas vezes tu ouviu isso? Muitas vezes. Muitas. Das Sabe? tuas amigas. Ai, que eu tenho medo mesmo é da anestesia. Eu depois da cirurgia eu de menos, na verdade não, né? Hoje em dia, ainda mais agora, com todos os controles que tem. Conta para nós, Basicamente porque isso. o que eu entendo, tá? De conversar com médicos e por eu já ter feito anestesia, que toda a cirurgia eletiva, ela é muito mais segura. Então, parte do princípio de que tu tem que estar saudável, tem que estar com os exames necessários de acordo com os índices para poder fazer. Estabilizada tuas doenças, se tu tem um hipotireoidismo, né? Uma hipertensão, uma diabetes, tá estável, né? Mônica, então me conta a questão da segurança da anestesia. Para as pessoas assim entenderem e desmistificar um pouquinho essa questão do momento da anestesia numa cirurgia. Isso é muito importante, porque, como a gente falou, né, as pessoas têm muito medo da anestesia. E a anestesia segura sempre é uma meta dos últimos tempos, né? Se começou com a anestesia segura fazendo uma avaliação pré-anestésica. A gente sempre fez uma avaliação pré-anestésica, mas uma avaliação pré-anestésica por escrito, com todos os dados do paciente, né? Classificando ele segundo a Associação Americana de Anestesiologia, conforme o nível é o ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5, e vendo as medicações desse paciente, porque hoje tem alguns detalhes que a gente até comentou. Mas deixa eu perguntar uma coisa, assim, isso é perguntado antes ou no momento que chega no bloco cirúrgico? Isso depende.
Se é um paciente que tem patologias mais graves, a gente pode ligar, fazer uma entrevista online. Se é uma pessoa que o teu cirurgião diz, ela é tranquila, ela usa isso de medicação, tu vai chegar na hora, meia hora antes, e vai fazer a avaliação, e isso é suficiente. Tá, entendi. Tá? Esse tempo não vai mudar tu fazer 48 horas antes, não vai mudar nada. Tá, entendi. Tá? O importante é tu ter a orientação do jejum, né? O jejum é uma coisa bem importante. Que é uma coisa que eu quero te perguntar. Para que o jejum de 8 horas? Para que o jejum, né? As pessoas perguntam muito, por que o jejum de 8 horas? E às vezes até com um olhar meio desconfiado, mas para que eu tenho que ficar sem comer 8 horas? O jejum é uma coisa muito Até importante. de água. Água pode ser menos. A água pode ser até... Vai variar conforme a orientação do cirurgião, tá? Mas pode ser 6, 4 horas antes, pode tomar um meio copo d'água, tá? Mas tem que ter a orientação do cirurgião. O ideal, o básico, é as 8 horas de jejum. O que acontece quando a gente faz a anestesia? A gente tem 3 pontos da anestesia. A gente faz uma analgesia, um bloqueio neuromuscular e uma amnésia. Esses 3 medicamentos juntos, eles causam um relaxamento do esfíncter do esôfago. Então, se tu tá com o estômago cheio, aquele conteúdo que está no estômago sobe para a boca e pode ir até o pulmão. No pulmão, como o conteúdo estomacal é ácido, ele pode fazer uma pneumonite química, com chances baixíssimas da pessoa conseguir tratamento com essa pneumonite química, que é como se tu tivesse feito uma queimadura no pulmão. Que loucura isso. E as pessoas não sabem, né? Não, e ninguém fala. E ninguém fala, só sabe do jejum, né? Sabe que tem que fazer o jejum, a gente fica braba, puxa vida, pra que exatamente, pra que esse jejum? Mas é importante entender. É importantíssimo. E hoje a gente tem a droga Ozempic, né, que está sendo muito usada, difundida, e ela causa esse relaxamento do esôfago. Ela causa uma lentidão no esvaziamento gástrico, tá? Tanto que ela causa constipação, tem pode causar, né, náuseas. E então precisa de 20 dias sem essa medicação para poder fazer anestesia segura. E isso, o paciente assina um termo dizendo que não está tomando Ozempic. Como é que funciona isso? Não, a gente pergunta para ele. A gente confia na palavra. Tá. Ele vai assinar um termo de consentimento. Sim. Que ele que ele respondeu as perguntas e que as perguntas dele são verdadeiras. Sim, isso a gente confia no paciente. Isso que basta. Isso basta. Me conta uma coisa, dentro das cirurgias, quais são as cirurgias ou o tipo de paciente mais complexo dentro da gama de que hoje tu faz? Porque a gente tem cirurgias que às vezes parecem simples, mas pelo paciente não ser uma pessoa tão saudável, pode complicar. E quais são os cuidados que precisa ser tomado? Hoje a gente tem o paciente mais grave, é o cardiopata e o pneumopata. Às vezes o pneumopata nos assusta mais que o cardiopata, tá? Porque o pneumopata não vai ter troca de oxigênio, né? Porque ele tem uma barreira no pulmão. Então, esses pacientes, eles têm que ser avaliados pelo médico, né, rotineiro deles, e eles têm que vir da forma melhor equilibrada possível. Dessa forma, eu vou, baseado em todos os dados dele, ver o tipo de anestesia que eu vou fazer. Eu posso fazer uma anestesia regional, né, uma raquianestesia, ou eu posso fazer uma anestesia geral, endovenosa total, e com todos os monitores que hoje eu tenho, que eu não tinha, que era uma coisa que eu queria te falar há 31 anos atrás, quando eu comecei a minha residência, como é que era e como é que é Deve hoje. Deve ter evoluído muito. É absurdo. A gente chegava no bloco às 6h30 para conseguir os melhores monitores. Era na faca. Era briga, era na faca. Porque tinha vários pacientes graves. E quem chegava antes pegava os monitores. Os melhores. Na época não tinha um número adequado de monitores. Não tinha monitores adequados. Os aparelhos estragavam mais facilmente. Chegava a estragar no meio de uma cirurgia? Chegava, a gente tem que trocar. Tem que trocar. Pifou o monitor cardíaco. Aí tu trocava na hora, né? Uhum. Não tinha reserva para trocar. Mas acontecia. Então,
Hoje a gente dá graças a Deus que as coisas são muito evoluídas. A gente tem monitor cardíaco completo, a gente tem monitorização de temperatura, a gente tem avaliação do nível da anestesia. Isso é uma Eu coisa, vejo que hoje em dia no bloco cirúrgico é a coisa mais linda de ver, né? Todos é aqueles quase equipamentos, quase um avião, né? Se quase tu um pensar. avião, sabe? E isso passa muita segurança. Ai, tá tudo ali, sabe? Eu tenho uma fixação, eu não consigo virar o olho sem olhar para o monitor, sabe? Então, isso te dá uma segurança que tu tá olhando ali, tá tudo o que tu tá acostumada, sabe? Tá tudo estável. E uma outra coisa que eu acho muito legal, hã, quando o anestesista, antes de dar anestesista, ele conversa com o paciente, ele dá a mão para o paciente, tranquiliza esse paciente. Muda bastante. É, as pessoas falam muito isso, que eu tenho. Eu sou. Não sei se eu sou agitada, não sei, acho que eu sou proativa, eu diria assim. Aham. Mas na sala de cirurgia eu passo uma tranquilidade, é gostar do que faz, é ter segurança. E as pessoas se sentem muito bem comigo, e agradecem. Eu fico tão feliz de ver aquilo, sabe? Como tu faz Sabe bem. que agora eu me lembrei de uma coisa, há muitos anos atrás, sem eu saber, fiquei sabendo depois, tu anestesiou uma tia minha, que hoje já Nossa, faleceu, lá na Santa Casa. E eu me lembro que a Dinda Lourdes pegou e me contou assim, Mary, teve uma anestesista que pegou na minha mão, ela fez carinho na minha mão e falou tanta coisa carinhosa, quando eu vi eu apaguei. Ela já era bem idosa. uhum. Depois eu vim, eu acho que tu tinha até feito, eu acho que quem operou ela foi o Citiá. Uhum, uhum. Com E, certeza. e daí ele que me contou, mas quem operou a tua Dinda, quem fez essa anestesia na tua Dinda foi a Mônica Ferreira. Eu anestesiava todos os casos do. Então, dele. assim, ó, incrível, sabe? Como aquilo ali foi um momento, assim, de muita tranquilidade para aquela paciente que Que era estava... uma coisa que às vezes é difícil, é uma esterectomia, é a retirada de um ovário, né? É uma coisa que vai impactar a mulher, né? Sim, e eu nem me lembro o que que era na época, mas assim, ó, foi muito significativo ela me falar sobre anestesista. E depois é que eu fiquei sabendo que era tu. Tu vê, né? Que Tá? E legal. agora eu me lembrei, eu acho que eu não sei nem se eu tinha te contado Acho que isso no não me passado. lembro. Então, assim, ó, a importância desse carinho, dessa atenção, de mostrar tranquilidade para o paciente, que isso aí vai relaxar ele, e daí entra naquela zona de conforto, que é uma delícia se É anestesiar. uma delícia. Eu já fiz as minhas anestesias, eu adoro. Se tem uma coisa que é bom. Que a gente Acordar na anestesia relaxa. nem sempre é tão bom Olha, eu assim. passei bem nas Ai, mas é duas. muito bom se E anestesiar. isso é outra coisa, né? Então, o que que aconteceu nesse meu... Eu peguei a anestesia arcaica, né? Porque a gente tinha as medicações, a gente só tinha 3 medicações. A gente não tinha as medicações que a gente tem hoje. Então, dentro daquele know-how que a gente tinha ali, a gente ia adaptando e tentando fazer melhor, sabe? Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. E hoje eu vejo assim, poxa, teve 3 adventos para mim muito importantes. O Propofol, que entrou mais ou menos quando eu terminei a minha residência aqui no Brasil, que foi em 90, eu terminei a residência em 93, 94, 95, 96, começaram a usar mais. Eu acho que no 95 já estavam usando, que é aquela indução suave, né, que todo mundo gosta, e um despertar suave. Isso mudou Total. a anestesia. A outra é a máscara laríngea, que começou, ela foi apresentada no Congresso Brasileiro em 92, também quando eu saí. Então, eu peguei na residência outras formas, né, de anestesia e manutenção da via aérea, e a máscara laríngea, ela te dá uma chance de não ser entubada, né, porque a intubação é mais invasivo, Claro. né? Então, tu tem a chance de não ser não ser entubada, que eu acho brilhante isso. E agora, foi 99, o advento do remifentanil, que é um opioide com menor meia-vida que existe, de 9 a 10 minutos. Então, assim, tu começa e tu termina a anestesia com horário, não tem residual, não tem metabolismo, não, Isso ele vai terminar. Então, assim, ó, esses 3 fatores, para mim, desde que eu tô exercendo a anestesia, mudou a anestesia, assim. Aí é um conforto para o paciente também. É um conforto. Ótimo. É outra coisa. Mônica, esse mundo da anestesia, eu sei que tu vibra, né? Que tu ama, né? Mas fora
esse trabalho todo, tem toda uma questão da Mônica, que é mãe, é amiga, joga beach tênis, né? Eu ia até vir com a raquetinha. Então, assim, ó, me fala assim, ó, como é que tu equilibra o teu tempo? Claro que hoje a gente já, tu estava explicando aqui que já tem os teus turnos definidos, né? Isso. Mas como é que tu lida com isso, com os pais idosos que a gente Doentes, tem, outra né? cidade. Doentes, que não moram aqui. Tu tem todo um desafio, né? Tenho. Que a gente parece que está sempre de boa, parece que médico não está estressado nunca, que não tem problema, e tem, né? A vida real, ela nos traz muitos desafios, né? Eu sempre digo assim, que o trabalho, ele faz eu esquecer. Quando eu entro para anestesiar as coisas que eu gosto, assim, eu realmente esqueço. Procuro não estar no telefone, porque, né, não comporta uma coisa que outra, mas eventualmente eu vou ter que dar um suporte em alguma situação. Eu tenho meu pai e minha mãe doentes, os dois, né, em Santa Maria, então eu tenho um irmão que me ajuda, uma irmã que faz a parte mais burocrática, mas a parte médica é minha. A gente dividiu isso. Então eu tenho que me organizar dentro do meu tempo. Eu jogo beach tênis e para mim isso é muito importante, fazer atividade física, para mim é religião, assim, então eu tenho que ter 2 turnos para poder fazer essas coisas. Que eu faço errado, né? Eu não deveria jogar beach tênis e treinar no mesmo dia, mas é o Mas que é é o que dá. possível. Eu Nesse faço. momento é o que dá para fazer. É o que é possível. Então, nesses turnos, são as minhas atividades físicas. E eu tenho também um hospital que me exige, né? Tu visse essas 16 páginas ali. A gente tem todo um EAD que a gente tem obrigação de fazer. E que é muito importante, porque tu vê tudo que está sendo de novo, tu recicla a questão por exemplo, parada cardíaca, a gente é obrigado a fazer o treinamento a cada 2 anos. Sim, porque eu fiquei impressionada quando eu fui ler aquele currículo. A gente faz... 16 páginas, o que tinha de curso. É muito curso Olha, mensal. eu já me deparei com muito currículo, tá? Muito. O teu acho que tá um dos maiores que eu já me deparei até E tem hoje. coisas que venceram, né? Porque o Hospital de Clínicas é resumido, né? Eu tenho coisas que Sim. venceram. Eu já trabalhei nessa minha vida. Outro desafio bem grande, que eu até não comentei aqui, foi eu anestesiei por doutorado de um neurocirurgião, que foi em procedimentos para mucopolissacaridose. Tu te lembra disso? Chegou a te falar? Não me lembro. Mucopolissacaridose é uma síndrome clínica muito complexa, que vai tendo depósitos de colágeno no corpo e eles ficam duros, eles não conseguem, a intubação é difícil, tem uma língua grande. É um desafio imenso para a anestesia. Eu anestesiei 40 casos dele para ele terminar o doutorado. Então, isso até saiu do meu currículo. Por conta disso, eu fui convidada, eu fui até Campina Grande dar uma palestra, porque lá tem muito casamento consanguíneo e uma alta taxa de mucopolissacaridose. Que loucura. E eu fiz isso. E eram pacientes tão amorosos, não sei se pela síndrome, o que acontecia. Então, fora esses cursos, tem mais esses desafios. Eu sou do comitê transfusional também, agora estou abandonando até, porque não estou conseguindo participar das reuniões, que eu adoro. Introduzir um sistema novo dentro do Hospital de Clínicas para reserva de sangue de uma forma mais econômica, que não tivesse tanto gasto. Pô, que legal isso. É bem interessante. São as minhas joias dentro da... Não. Eu sei que tu tem várias joias, né? Só que no Hospital de Clínicas, assim, é a minha tua vida. E daí, uma coisa que eu queria contar para todo mundo é que eu nunca vi uma pessoa ser tão homenageada por residente da como a ginecologia. É impressionante. Todo ano... Esse é o 5º ano. Tu é professora homenageada. 5º ano só. Conta isso que eu acho sensacional isso. É incrível, né? Porque o que acontece? A Mary até perguntou isso no início, agora eu vou colocar isso agora. Dentro da anestesia, eu faço 4 turnos diários, né? No Clínicas. Uhum. Então, esses 4 turnos diários... Semanais. Desculpe, semanais. 4 turnos semanais. É um em cada especialidade, tá? Um é na gineco, um é na obstetrícia, um é na radiologia intervencionista e o último é na cirurgia geral. Tá. E eu vejo poucos meus residentes da anestesia, porque eles passam nesses estágios que eu falei 15 dias.
Então, eu não encontro muito eles. Eu encontro Sim. um pouquinho do R1, um pouquinho do R2. E eles acabam não tendo um convívio comigo grande, que seria um convívio de plantão, um convívio de aula, porque aulas específicas dentro do CET eu não dou, que é o Centro de Ensino e Treinamento. Não dou agora, né? Já dei. Nesse momento que eu tô, no momento que eu não estou dando. E daí eu convivo muito com a ginecologia. E a gente tem uma relação muito estreita. Eu fico sentadinha na sala da obstetrícia, vendo os casos, dando pitaco, o que a gente deveria fazer. E então, assim, eu acho que é E são isso. procedimentos, muitas vezes, rapidinhos, né? Que dá para fazer muitos. A esteroscopia e as vídeos, sim, mas na obstetrícia às vezes são longos, né? São pacientes em trabalho de parto, né? E daí tu fica com uma turma, porque daí ficam lá 10, 12, 15 Dez, residentes. os residentes vão passando, são 3 a cada setor da gineco, mais os doutorandos, mais o meu residente e mais os contratados do local. E daí eles sempre escolhem a doutora Eles Mônica. eles dizem que eu sei o nome deles. Ai, que legal. Que eu achei tão bonitinho isso. Isso deve ser muito gostoso, né? Deve Muito ser bom. muito gratificante, Muito muito bom. legal. Mônica, e me diz uma coisa, tu também tem, quando tu tá na Santa Casa, tu tá normalmente anestesiando para gineco, Para gineco, que é a doutora Raquel Dib. que é a Raquel Dib, tá? E no Moinhos também. No Moinhos, além quem? da Raquel Dib, eu anestesio para o Antônio Pinto Oliveira, que é um cirurgião plástico, nas segundas pela manhã. E isso, então, ficou super bem Tá organizado na bem tua agenda. organizado na minha agenda. Então, é sinal de que realmente o anestesista pode organizar a sua Pode. agenda. Claro que não no início da carreira, né? No início da carreira é aquele. Eu demorei muito, né? Para te dizer bem a verdade. Foi agora, pós-pandemia, Que tu 22, conseguiu organizar então toda essa agenda. faz 3 anos, 4, 3 anos, eu acho, que eu tô com a minha agenda Mas organizada. o que eu queria ver De com. 4. Eu acho que tu vai concordar comigo, assim, ó. Tu construiu isso. Isso é o que eu mais falo. É um tijolinho, um tijolinho. Às vezes muda, às vezes tu não faz assim. Sabe aquela coisa assim, não tá dando certo aqui, então vou por ali, sabe? Vamos testar e devagarinho, devagarinho a gente vai chegando lá. Não dá para na hora que tu terminar a residência tu querer tudo, não dá. Ei, e aqui eu queria conversar justamente sobre isso, assim, ó, pra gente deixar muito claro para quem está começando, sabe? Para o médico que está começando uma residência, ou para o estudante de medicina. Esse ensinamento, assim, né? De que é um passinho de cada vez, né? As coisas não acontecem da noite para o dia. Tu não vai conseguir ter a agenda perfeita no início da carreira. Olha, é o que eu disse para vocês aqui, eu demorei para ti, Mary. Eu demorei 20 e tantos anos para conseguir isso. Mas tu tem que, no momento que tu não tá nisso, tu tem que tentar ser feliz, sabe? Como eu te falei, tenta um lado, não dê um lado, tenta outro. Vai aqui, também não te aborrece demais, não fica infeliz. Vai te ajeitando, assim, ó, até tu, naquele momento, tu tá bem. E buscando, e botando na mente, né? Porque como a gente tem esse foco, aqui que eu quero pra mim daqui uns anos. Eu sempre penso nisso. Essa questão, assim, de que é muito importante para todo mundo, não é só para o médico, definir o que é da vida. O que é o ideal? A hora que tu tem isso mais claro para ti, tu pode começar a fazer um caminho em direção àquilo, que às vezes não é reto, né? Olha, eu acho que é A bem maioria difícil das ser reto. vezes ele vai ir por outras tortuoso. coisas, mas se a gente tem aquele foco, a tendência é um dia a gente conseguir chegar lá. E outra coisa, às vezes fazendo um pouco de tempo, uma coisa mais complexa, mais difícil, mais entroncada, vai te dar sabe, assim, ó, uma bagagem para que no futuro tu possa escolher o que tu quer, ou até mesmo tu ser escolhido, sabe? Porque eu tô chegando num ponto, assim, que eu me sinto hoje escolhida, sabe? Pessoas estão me pedindo para fazer anestesia para elas. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Isso deve ser muito gratificante Muito como bom, profissional. muito né? bom. Isso deve ser muito bom, muito bom. Mônica, e para finalizar, além desse conselho, o que tu dá de conselho para quem está começando? Não só na anestesia, mas na medicina em geral. Olha, na medicina em geral, o meu conselho é sempre estudar.
Eu não consigo dizer outra coisa para a pessoa que não estudar. Isso é uma briga que eu tenho até com meus residentes, no sentido assim, tá passando uma máscara laríngea, tu já leu no livro a técnica, como é que bota a máscara laríngea? Não, não li. Mas aí como é que tu vai fazer? Eu acho assim, claro que o estudar hoje não é só abrir um livro. Pode ser o YouTube, né? Eu acho que as pessoas olham muitas coisas no YouTube e realmente tem as respostas para tudo. Mas às vezes olhar um pouco antes, sabe? E isso é uma coisa que eu acho que é importante. E também pensar no tijolinho, né? E pegando uma coisinha de cada vez e também se atirando na residência, sabe? Aqueles 2, 3 anos da residência, 3 anos, não, no mínimo hoje, né? Para qualquer coisa. Aqueles 3 anos da residência é o momento de tu estudar, é o momento de tu fazer um pouco mais, é o momento de chegar mais tarde, é o momento que tu tem. sabe que isso é uma coisa que todo mundo que passou aqui tem falado. A residência é a grande oportunidade, não é para ser um sacrifício. Então, o residente que chega antes, sai mais tarde, se oferece, está disponível, ele não está fazendo um favor, ele está se fazendo um favor, porque ele está se proporcionando momentos de aprendizagem que dificilmente ele vai ter se for só Ele horário horário básico. restrito. Quantas antes e depois que estão acontecendo, que é bagagem que a gente está adquirindo. E a medicina não Até de tem, vida, a né? medicina também não tem muito horário, né? Se tu pensar, né? Doença vai ter horário. Então, isso eu acho muito importante. Outra coisa, o residente que faz o a mais hoje, meu Deus, a gente olha com outros Com olhos. certeza, eu acho que deve ser assim, uma coisa muito expressiva, assim, deve gritar aos Tu olhos fica dos assim, colegas. gritar. Que pessoa diferenciada, Uhum. Bem isso. sabe? Ele já entra para o mercado de trabalho com uma boa fama. Isso é importante. Claro, porque tu vai construir a tua O teu reputação tijolinho, né? desde Tu vai o início. construindo como é que tu é. Eu digo assim, ó, para estudante de medicina, começa a conquistar a tua reputação no primeiro dia De aula. de aula. Te oferece, seja disponível, faz estágio, sabe? Te oferece para qualquer coisa dentro do hospital, sabe? Faz diferença para quem tá de fora. Porque faz o diferença. professor, ele olha com outros olhos para quem é interessado. E às vezes as próprias dificuldades depois que esse profissional vai passar, vai poder trocar vai tirar dúvidas, vai poder trocar informações com outros colegas que vão estar muito disponíveis para ajudar, porque vê que ele merece isso, né? Com certeza. A gente tem um pouquinho mais de tempo? Temos. Eu só queria um destaque que eu quero falar sobre a raquianestesia. Tá? Porque tem muitas pessoas que às vezes têm medo ainda de ficar, eu vou usar uma palavra leiga, tá? Paralítico com a raquianestesia. De 1945 a 1965, os anestésicos, eles não eram, como é que eu vou te dizer, puros, eles tinham conservantes. E esses conservantes causavam uma lesão a nível neuronal dos nervos da medula. E se parou de fazer a RAC por esse período, de 45 a 65. Se tu ouvir os casos que teve desse tipo de lesão, provavelmente vai ser nesse período. A partir de 65, a gente tem anestésicos novos, sem conservantes, agulhas de fino calibre de um cabelo. E os riscos, então, com a RAC, eles inexistem com uma técnica adequada e com a medicação adequada. Inexistem. Não tem risco da pessoa ficar. E realmente tem um mito nisso, né? Tem, por isso que assim, já que eu estou fazendo um trabalho, né, que de as pessoas dão informação, eu acho importante também. Claro, é muito importante, porque eu não sabia, mas eu sempre escutei isso. Ai, não faz a RAC. Não faz. Tenho medo. Eu tenho medo. É o que a gente escuta mais isso. Vou ter que ficar deitada 24 horas, vou ter dor de cabeça. Não. Existe uma 0,4%. 4 pessoas em 1000 terão uma dor de cabeça, mas não uma dor de cabeça intensa. Terão uma dor de cabeça que responderá a analgésicos. Tranquilo. Então. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem baixo. E ela é
indicada para que tipo de cirurgia? Ou pode ser indicada para todos os tipos de cirurgia? Não, cirurgias no ventre baixo, né? Do Aham. umbigo para baixo, hérnias inguinais, às vezes algum apêndice que seja no início de uma inflamação, a retirada de ovário, se for aberta, se não for por vídeo, porque vídeo sempre é anestesia geral, tá? Vídeo sempre vai ser anestesia geral. Alguma cirurgia de joelho, alguma cirurgia de fêmur. Então, assim, ó, do umbigo para baixo, tu pode usar a RAC, Desde que não seja videocirurgia. desde que não seja videocirurgia, e o tempo também. Ela dura no máximo 2 horas, então não pode ser uma cirurgia muito Muito longa. longa. Muito longa. Minha amiga, qual é a mensagem que tu deixa, então, para os teus colegas que estão começando? Pensa naqueles que estão assim, ó. Que nem eu, quando comecei. Aham. É aquilo que eu falei, né? Um agradinho pro cirurgião não vai fazer mal, sabe? Ter calma, ajudar em alguma coisa, ser calmo, dar tranquilidade com o paciente, fazer uma avaliação pré-anestésica muito bem feita, não deixar escapar nada. Se o paciente necessitar de um pós, tiver alguma complicação, fique grudado nesse paciente, que isso faz toda a diferença. E é isso, baixar a cabeça, trabalhar. Bastante, né? Basta. Mônica, eu quero te agradecer Obrigada. muito pelo teu tempo, que eu sei que é sempre curtinho, para a gente conversar, para a gente contar um pouquinho dessa tua história, falar um pouquinho sobre anestesia, que realmente é uma especialidade que quase não se fala, porque não tem tanta coisa de divulgação na própria internet, né? Então, eu acho super importante a gente poder compartilhar essas informações com o leigo, né? Com o paciente. Eu adorei. Obrigada pela oportunidade mesmo. Ai, que coisa bem boa. Então, pessoal, a gente está terminando mais um episódio do Mericast. Eu vou pedir para vocês seguirem a Mônica no Instagram. É um perfil pessoal, Pessoal, que ela é bem ativa. Sigam, se inscrevam aqui no canal. Eu quero agradecer também a Elo Forte, que é uma consultoria da XP, que está apoiando esse projeto. Até a próxima!